mais um Papo de Facilitador. Hoje no nosso Papo de Facilitador a gente tem aqui Elis Mota e ela é facilitadora de aprendizagem e também de liderança e é sócia do Instituto Now. Então, como da outra vez, eu não vou ficar aqui falando do currículo da Elis, eu vou pedir para que ela se apresente. Elis, como você se define? É difícil, né? Eu gosto de dizer que a minha definição mais confortável é de ser facilitadora. Acho que o que eu mais gosto de fazer e onde eu mais me encontro. Fora isso, eu trabalho com aprendizagem, trabalho com educação não formal. Então a facilitação é nesse contexto, ainda que nos últimos tempos cada vez mais flertando com a educação formal. Trabalhar com professores e com como levar o que a gente faz para dentro de escolas. Eu venho de uma trajetória de trabalhar muito com treinamento de treinadores, para daí isso cada vez ficar mais focado na facilitação. E trabalhando muito com jovens adultos, com adultos, no terceiro setor e criando programas educacionais para jovens e adultos. Qual que é a relação do Instituto Now com facilitação de aprendizagem e de liderança? Eu diria que facilitação de aprendizagem é o core que a gente faz no Instituto Now, né? É olhar, na verdade, para processos de aprendizagem e entender como que a gente pode fazer esses processos mais significativos, mais transformadores, mais dinâmicos, mais holísticos, mais experienciais. E aí isso está ligado tanto nos programas que a gente oferece, que a gente cria do zero, olhando também para que competências que a gente quer que as pessoas ganhem, como que elas vão desenvolver essas competências e como que a gente vai saber se elas desenvolveram essas competências. E também nas consultorias que a gente faz, que muitas vezes ela tem só um aspecto de trabalhar competências, matrizes de competências, mensuração de desenvolvimento de competências, ou só um aspecto de facilitação, ou tudo isso combinado. É uma pergunta que eu tenho que fazer porque a gente está falando sobre facilitação. Então, para ti, o que significa facilitação? Para mim, facilitação é estar a serviço de um grupo ou de um indivíduo para alcançar o objetivo que está colocado. Seja o objetivo do grupo, às vezes é o objetivo da organização, às vezes é o objetivo de aprendizagem, né, do próprio indivíduo. O facilitador, para mim, é uma pessoa que está a serviço disso, para ajudar isso a acontecer, para facilitar que isso aconteça. E como é que tu se descobriu, se entendeu facilitador? Em que momento que isso aconteceu? Eu acho que tem um momento, eu diria que tem dois momentos. Tem um momento que é a primeira vez de estar na frente de um grupo e é essa parte mais sensorial mesmo de falar, caraca, é isso que eu quero fazer na minha vida. Aqui, me sentir plena ali, né? E tem um momento que é o mais formal mesmo, que é o momento de na vida tomar essa decisão de tipo, não, eu quero que essa seja a minha atividade profissional. Isso é o que eu quero ser e o que eu quero fazer profissionalmente. E isso vem porque eu comecei a minha carreira de facilitadora num contexto voluntário. Eu era facilitadora numa organização que eu era voluntária e eu trabalhava como tradutora. E aos poucos eu fui vendo que na verdade o que eu fazia voluntariamente me trazia muito mais prazer e reconhecimento do que o que eu fazia profissionalmente. E aí começou a não fazer mais sentido. E aí foi esse momento de tomada de decisão. Mas ela vem desse sentimento lá atrás, essa primeira vez eu estar na frente de um grupo e falar, caraca, aqui eu tô plena, é aqui que eu quero estar. E há quanto tempo faz isso? Tu começou a se entender como como facilitadora? Eu diria 2007, foi a primeira vez que eu tive esse momento de falar, é isso, é aqui. E como é que foi pra ti? Porque a gente tem muito esse perfil de facilitador, né? A pessoa começa quase que sem querer nesse ambiente da facilitação, começa a ser o porta-voz de um grupo, começa a ajudar pessoas e não se entende como facilitador ou facilitadora, até mesmo falando na área de educação, a pessoa é professora ou professor e não consegue se entender como facilitador. E aí bate uma certa insegurança, né? De, putz, mas será que isso vai me alimentar? Será que isso vai pagar meus boletos? Como é que eu consigo desenvolver isso como uma carreira? Então, pra ti, como é que foi isso? Pra mim, esse processo ele veio através da área na qual eu facilitava. Então, ele não veio por uma profissionalização da facilitação em si. Eu trabalhava com facilitação de aprendizagem intercultural.
E aí eu vi essa possibilidade de, pô, existe uma área profissional aqui que é a aprendizagem intercultural, que é a comunicação intercultural, e aí eu fui para me especializar nisso. E a facilitação era uma consequência disso, porque aí eu facilitava workshops, oficinas, treinamentos nessa área. Mas não foi uma decisão de, não, então agora eu vou ser remunerada pela facilitação que eu faço, eu vou ser remunerada pelo trabalho com a aprendizagem intercultural que eu faço. E aí, ao longo desse processo, eu fui descobrindo que a minha facilitação não precisava estar limitada a essa área. Ela podia estar a serviço de várias outras coisas. E aí é onde entra também a questão de liderança, a questão de facilitar processos de grupo mesmo, processos de decisão, de tomada de decisão, processos de conflitos em organizações, em equipes, etc. E começar a entender isso como, tem mais aqui nessa área do que eu estou fazendo, eu estou me limitando um pouco. E aí entender que isso também é uma área remunerada, profissional, onde se pagam as contas com ela. Quais são os tipos de processo que tu gostas de facilitar? Acho que, como tu falou no começo, no Instituto Nau a gente foca muito em facilitação de aprendizagem. Então eu diria isso, processos de aprendizagem, processos de desenvolvimento pessoal, profissional, processos que tenham uma clareza de o que é que a gente está querendo desenvolver aqui, o que é que a gente está querendo aprender, qual que é o objetivo disso, e que a gente consiga também tornar esse aprendizado visível. Não para mim, ou não para uma avaliação, ou não para um relatório. Visível para quem está aprendendo. Que essa pessoa consiga chegar no final do processo e olhar para trás e falar assim, olha, aqui eu estou hoje e lá era onde eu estava quando eu comecei. E enxergar claramente essa diferença de desenvolvimento mesmo. Eu imagino que quando tu começaste a facilitar, existia muita insegurança, né? De será que vai dar certo? Por onde eu começo? Será que as pessoas vão confiar no que eu estou falando? Então, como foi pra ti isso e quais dicas tu daria pra quem tá começando? Eu passei por um processo de começar a facilitar que foi um pouco, não sei se curioso é a palavra. Eu fiz um Train the Trainer, um Training for Trainers, enfim, seja lá como se... um treinamento para treinadores em 2005. Eu era voluntária nessa organização e uma pessoa na organização olhou pra mim e achou que eu tinha o perfil que eu devia ir pra esse treinamento. E eu não sabia nem muito bem por quê. E eu fui, e aí nesse treinamento a gente tinha que facilitar uma sessão. E foi horrível. Foi, tipo, péssimo. E eu saí desse treinamento pensando assim, cara, isso não é pra mim. Não tenho a menor... Enfim, não tenho perfil, né? E aí depois daquilo eu me formei em letras, eu comecei a dar aula. E aí eu tive experiência de sala de aula, de ensino de idiomas. E essa experiência me mudou muito, porque ela me deu uma outra entrada, um outro lugar, talvez até uma autoridade para estar no lugar que eu estava. Porque eu tinha um diploma, porque eu estava ensinando uma língua que eu era nativa, eu estava ensinando português para estrangeiros. Então eu tinha uma certa autoridade de estar ali fazendo o que eu estava ensinando, né? Para ser a pessoa que está ali ensinando. E acho que isso me ajudou a ter a confiança para estar ali sem tremer as pernas, né? E aí em 2007 surgiu um outro Train the Trainers e eu resolvi me candidatar. Eu falei, eu vou testar esse negócio de novo. E eu fui, e ali foi o momento, por isso que eu falo, foi em 2007 que eu tive esse momento de falar, é aqui que eu quero estar, porque foi uma experiência completamente diferente. Mas eu acho que ela tem muito a ver com eu já ter conseguido adquirir essa segurança de estar ali na frente. E que daí eu acho que quanto mais segurança tu tem, menos essa segurança tá necessariamente presa no conteúdo do que tu tá fazendo. Então não é eu tenho que ser a maior especialista nesse conteúdo, mas eu tô aqui, eu tô presente, eu tô pronta para lidar com o que o grupo me der e me trouxer e com o que acontecer. E pra mim acho que essa é a maior pérola da facilitação, né? Tu conseguir ter essa presença. E eu, assim, tô há 12 anos facilitando, não é sempre que isso acontece. Muitas vezes sim, e tem vezes que não vai acontecer. E eu sei que isso é pra vida inteira. Vai ter vezes que não vai acontecer. Mas... Então eu acho que isso, talvez o conteúdo, ter a segurança no conteúdo me ajudou depois a ter a segurança da presença. E quais seriam as dicas que tu poderia dar para quem está começando, para quem tem vontade de querer facilitar ou para quem tem vontade de ser um facilitador ou uma facilitadora e não sabe por onde começar ainda? Eu acho que tem duas dicas que para mim são meio complementares. Uma é procurar todo e qualquer espaço possível para facilitar. E pode ser uma DR de família. E pode ser a reunião do condomínio. Enfim, existem muitas coisas que podem ser facilitadas, né?
na vida, não é só um workshop, um espaço formal de facilitação. Usar esses espaços e aí refletir sobre isso e ser intencional sobre essa facilitação e chegar nesses espaços entendendo o que eu quero com essa facilitação, qual é o objetivo disso aqui, qual é o objetivo dessa reunião de condomínio e como é que eu posso ajudar para esse objetivo ser alcançado de uma maneira mais rápida, mais que contemple a todos, enfim, né? Então é isso, usar todos esses espaços, todas as oportunidades e começar a realmente ter essa lente para o mundo de olhar quais são oportunidades aqui de espaços onde eu poderia estar exercitando isso. E a outra parte que eu digo que é complementar é estudar, né? Vai ler sobre facilitação, vai, enfim, assistir o que quer que seja sobre facilitação, vai assistir os vídeos da Manifesto sobre facilitação, enfim, ir fazer formação. Com isso eu não estou dizendo, eu comecei fazendo 2 Train the Trainers, né? E eu não estou dizendo que as pessoas não devam fazer isso, eu acho fundamental, acho que ele dá uma base, dá até uma segurança mesmo para a gente começar a fazer isso mais formalmente. Mas eu acho que não é só isso, né? Acho que a gente não precisa esperar e também não precisa achar que assim... Às vezes eu vejo que as pessoas vão para um Train the Trainers de, sei lá, 3, 4, 5 dias e elas saem achando, pronto, agora eu tô pronta. Ou saem achando que vão sair, entram achando que vão sair depois de 4, 5 dias prontas. E não é mágica, é experiência. Então eu acho que isso, quanto mais oportunidade de experiência e de se testar e de se experimentar e de olhar para si mesmo como facilitador, melhor. Existe uma sombra e uma coisa muito maravilhosa também no universo da facilitação, que são as dinâmicas de grupo. Tem pessoas que detestam dinâmicas de grupo, tem pessoas que amam, ou ame ou odeiem mesmo. E eu queria saber de ti, assim, até que ponto elas te ajudam. E às vezes a pessoa, quando está começando na facilitação, ela quer fazer todas as dinâmicas possíveis na experiência, né? Então, quais são as dinâmicas que tu mais gostas de facilitar e quando que tu acha que elas não funcionam muito bem? Bom, eu concordo totalmente contigo que normalmente quando as pessoas estão começando e elas aprendem, elas têm uma tendência a querer fazer todas em 1h30, né? Enfim, ao mesmo tempo misturadas, etc. Então, concordo que esse não é o melhor caminho. Tem que saber usar comedidamente, tem que saber usar e mesclar. Porque as pessoas, exatamente, aprendem de maneiras diferentes, têm necessidades diferentes, têm zonas de conforto diferentes, então a gente tem que saber entender essa diversidade no grupo e se adequar a isso. Porém, eu sou uma pessoa que dificilmente eu digo assim, não, existe um contexto em que eu jamais usaria uma dinâmica de grupo. Eu acho que é possível usar uma dinâmica de grupo em quase todos os contextos, e aí isso pode ser mas só com grupos até, sei lá, 30 pessoas ou se tiver 200 pessoas? Já vi sendo feito com 200 pessoas. Mas se for num contexto muito business, muito corporativo, de pessoas muito sérias, só CEOs, também já vi. Sei lá, um contexto, um mosteiro só com padres. Por que não? Então, eu tendo a acreditar que assim, não tem necessariamente um contexto em que, de jeito nenhum, aqui não faça. A priori, né, dizer esse contexto é uma regra universal. Eu acho que daí tem muito do feeling do grupo, de tu chegar no grupo e perceber que, olha, esse grupo é um grupo super aberto a dinâmicas, porém, nesse momento, talvez não seja a melhor coisa a se fazer. Pode ser. E eu acho que tem essa questão do equilíbrio mesmo, né, de não ser uma dinâmica atrás da outra, porque eu acho que as dinâmicas podem ser extremamente transformadoras, elas ajudam muito a trazer essa questão da experiência holística, que não é só a mente, né? Não é só racional, não é só eu sentar aqui e receber conteúdo que vem em forma de palavra normalmente, ou de palavra escrita ou de palavra falada, mas que é eu me envolver mesmo, como é que eu sinto, como é que isso afeta o meu corpo, como é que eu me movo com isso, como é que eu interajo com isso, como é que eu construo com isso, enfim. Então, de poder criar esses momentos de dinâmicas combinados com momentos da gente parar e refletir sobre essa dinâmica. O que aconteceu? O que eu descobri? Como é que eu incorporo isso na minha vida daqui pra frente? Para que a dinâmica também não fique só nela, né? Só no tipo, aconteceu ali, foi muito legal, nos divertimos. E daí, né? E o que tiramos disso? Então que a gente possa também ter esse momento de tirar disso. E também tem outros momentos em que a gente realmente precisa passar conteúdo, informação, dados, né? Para as pessoas. Como que a gente pode fazer isso de uma maneira que não seja completamente entediante, completamente de cima para baixo, que a gente só fala e a pessoa absorve, mas que a gente possa construir isso junto? Aí existem mil maneiras de pensar isso, mas
não sei se necessariamente com dinâmicas, mas de repente dá para incorporar uma dinâmica depois de passar um conteúdo, pra gente interagir com esse conteúdo, sabe? Então, enfim, pra mim tem essa questão do equilíbrio, assim. A gente fala muito no institucional que facilitação tem muito a ver com equilíbrio, de vários equilíbrios, eu acho que esse é um desses, né? Dos métodos, do quanto de conteúdo, quanto de reflexão, quanto de agito, de ação e quanto de reflexão. Então, encontrar esses equilíbrios com cada grupo. Esse ponto de equilíbrio pode ser diferente. Falando em clientes, como é que vocês explicam para os clientes o que é facilitação? Eu estou aqui pensando que raras vezes na minha vida, estou tentando me lembrar de uma situação em que eu tive que explicar para um cliente o que era facilitação. Porque eu acho que na maioria, eu estou hesitando em falar todos, mas na maioria, grande maioria dos casos, o cliente já vem querendo uma facilitação, mesmo que ele não use essa palavra, mas que ele venha dizendo, poxa, tem uma reunião de equipe por 3 dias e não sei bem o que fazer, o que me sugere, e aí isso pode misturar, muitas vezes mistura, né? Pensar, desenhar um programa, desenhar todo o que vai ser a atividade, ou quais vão ser as atividades, e também facilitar as atividades. Eu acho que no institucional, muitas vezes, os nossos trabalhos, eles combinam esses dois elementos, né? A gente, muito raramente, entra num processo apenas para facilitar, sem também pensar essa agenda junto, né? Como é que a gente começa, o que vem depois, quem é esse público, quanto tempo leva, enfim, e realmente pensar junto com o cliente desenhar esse processo mesmo, né? Eles, estando nesse universo maior entre facilitadores, numa comunidade de facilitadores, a gente percebe que a pessoa, ela acaba usando da facilitação não só para momentos específicos de trabalho, mas acabam trazendo muito para a vida, né? Que a gente, na escola de facilitadores, chama de autofacilitação. Para ti, em que momentos que tu percebe que tu leva a facilitação para a tua vida, no teu dia a dia? Eu acho que uma das coisas que a facilitação me trouxe para a vida e pro meu modo de estar no mundo, e que eu tenho muito presente, seja facilitando ou não, é a questão da escuta. Eu vou dizer 2 coisas, na verdade, que elas estão relacionadas. Uma é a questão da escuta e de me olhar num processo, em qualquer interação que eu tenha, se eu estou realmente escutando, se eu estou escutando para entender, se eu estou escutando para responder, se eu estou escutando enquanto eu penso no que eu vou dizer depois, como que eu vou dizer algo mais inteligente do que a pessoa está me dizendo, ou como é que eu vou rebater esse argumento, ou se eu estou escutando para realmente entender o que está vindo, da onde está vindo, quem é essa pessoa que está trazendo isso que está vindo, e como que a gente segue essa conversa. Então isso da escuta. E uma outra coisa que não sei se ela é tão específica da facilitação, mas eu acho que a facilitação ajudou a deixar isso muito presente para mim. Estar sempre atenta em qualquer ambiente de grupo que eu esteja, facilitando ou não, estar sempre atenta por quem é que está ocupando espaço, quem é que está falando, quem não falou ainda e quem não está aqui. Quem está é fácil, né? Porque tipo, tu olha e tu vê quem tá. Mas quem não tá aqui? Qual voz não tá aqui? Quem é que não tá sendo representado? Que outros pontos de vista existem do que os que estão aqui? E isso, por exemplo, me vinha muito presente em reuniões de trabalho, reuniões de equipe, etc., em que eu não estava facilitando, mas que eu percebia que isso é quase uma chavezinha que eu não consigo mais desligar. Eu tô sempre atenta a isso. E isso também, no Natal em família, eu também estou atenta, tipo, quem é que está falando, quem é que está ocupando espaço, quais são as vozes que não estão, quem é que está doido para falar alguma coisa, mas que na verdade não está encontrando esse espaço, e assim por diante, que eu acho que tem esse olhar mesmo do facilitador, né? Estar sempre atento ao grupo e entendendo quais são as dinâmicas que estão acontecendo ali. Então, para encerrar, a última perguntinha, quais são as tuas inspirações? O que tu tens lido? Quem tu tens procurado de inspiração? Eu acho que uma das minhas maiores inspirações na facilitação é o teatro e a improvisação. E aí ele é realmente de fazer, né? Então
eu não leio necessariamente tanto sobre improvisação, mas eu procuro qualquer oportunidade que eu tenha de estar nesse lugar. Porque isso me exercita também estar nesse lugar de presença e de disponibilidade que eu preciso estar quando eu estou facilitando. De estar aberta para o que vier e não necessariamente achar que as coisas têm que terminar ou têm que passar por um caminho que é o pré-determinado por mim ou por qualquer outra pessoa. Então eu realmente acho que a minha maior inspiração é o teatro, são oportunidades que me levam para o trabalho com o corpo, com o que vem, né? O que aflora, o que está presente, o que está vivo, que me ajudem a olhar para o que está vivo em mim, porque se eu não conseguir enxergar o que está vivo em mim e sentir o que está vivo em mim, dificilmente eu vou conseguir sentir o que está vivo no grupo. Então, muito obrigada, Eli. Obrigada a vocês. Esse foi o Papo de Facilitador. A gente agradece muito as pessoas inspiradoras que estão conosco. Todas as referências que a gente recebe aqui, a gente coloca na descrição do vídeo e pode deixar seu comentário também. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau, tchau. Obrigada.